Vamos refletir mais uma vez sobre a palavra de Deus, deixar aí o registro para os nossos irmãos também estarem acompanhando tanto as atividades aqui quanto os sermões, né? Então é sempre importante a gente estar conectado, estar junto para ter essa oportunidade de falar de Deus, falar da Bíblia, poder aí estar levando o Evangelho. Muito bem, hoje eu vou falar um pouquinho sobre Mateus capítulo 5, Sermão da Montanha, um texto específico ali, um verso específico, que é capítulo 5, versículo 6. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E antes de nós começarmos, quero convidar você a inclinar sua fronte para nós orarmos a Deus. Então vamos orar? Senhor nosso Deus, nesse momento, peço a iluminação do Teu Santo Espírito sobre a mente de todos os irmãos que estão nos acompanhando, que estão ouvindo essa mensagem, que nós possamos compreender a Tua vontade para conosco através da Tua palavra, principalmente nessa situação que estamos vivendo. Isso é que eu te peço e agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Então você pode abrir sua Bíblia aí, em Mateus, no capítulo 5, versículo 6. E Mateus capítulo 5, versículo 6 está dentro desse contexto que é o Sermão do Monte. Sermão do Monte, amigos e amigas, é o mais conhecido dos sermões da Bíblia, porém é um dos mais desconhecidos em sua profundidade. Muitos citam o Sermão do Monte como sendo algo surreal, um padrão que é inalcançável, ou mesmo uma palavra dita por Cristo que não pode ser uma realidade. Até porque os louvados que existem ali no Sermão do Monte não são as pessoas que nós esperamos que sejam louvados. São os pobres, os humildes, os tristes, os misericordiosos, os perseguidos. E com certeza, para quem não busca um profundo conhecimento das palavras de Cristo, do Sermão da Montanha, talvez nunca alcance a felicidade que Jesus ele propõe aqui, almeja que seus filhos alcancem nessas bem-aventuranças. Até porque quem vê superficialmente esses textos do Sermão da Montanha, esse primeiro bloco, por exemplo, do sermão que fala sobre felicidade, não consegue encontrar a felicidade ali, uma mente carnal que não reflita sobre o assunto. E Jesus, nesse bloco de texto aqui, do Sermão da Montanha, em Mateus 5, Jesus ele quer inverter os valores do mundo. Em seu reino, os louvados, eles são outros, que nós não temos o costume de louvar. São pessoas que pelo mundo são consideradas desprezadas, são excluídas, deixadas distante. Esses valores que Jesus propõe à cultura vigente poderiam sugerir a nós que Jesus desejava que seus seguidores se retirassem totalmente do mundo, que formassem comunidades separadas, que não tivessem uma proximidade com o mundo. Porém, lá no capítulo 5, versículo 13 a 16, o texto já contradiz essa ideia de nos separar no sentido de não influenciar o mundo, de não estar em contato com as pessoas. Então, ali em Mateus capítulo 5, versículo 13 até o versículo 16, essas ideias de separatismo, de você não estar envolvido em busca de salvar as pessoas, né, já é retirada de questão, porque nós somos sal, nós somos luz do mundo. Nós estamos aqui para assegurar a decadência do mundo, a degeneração do mundo. E aí é por isso que Jesus nos chama de sal da terra. Nós estamos aqui para ser luz, para apresentar uma esperança, para clarear o caminho dos que estão perdidos e tropeçantes.
Estamos aqui para sermos felizes, fazendo coisas que muitos não consideram coisas felizes ou abençoadas. Para ter fé que algo ainda pode não piorar. E pela fé também ter chance de ajudar as pessoas a encontrar o caminho que é Cristo, no mundo escuro por causa do pecado e do egoísmo. E do caos aí pela falta de verdade. O mundo que nós vivemos é um mundo que não tem bases verdadeiras que possam dar sustentação à verdade. E nós podemos aí trazer uma luz a essas pessoas com respeito à verdade. A primeira palavra aqui que nós encontramos em Mateus capítulo 5, versículo 6, é a palavra bem-aventurado, que na forma grega é Macarios, em que foi escrita, né, de forma grega. Ela aparece 50 vezes na Bíblia e é traduzida por bem-aventurados. Ela tem o sentido de ser abençoado, ela tem o sentido de felicidade, de ser contente, satisfeito, uma pessoa que é feliz. E aqui nós nos perguntamos nesse sermão, quem é feliz? Segundo esse verso, quem é feliz são os que têm fome e sede. Eu não sei se você já passou fome, ou se você sabe o que é passar fome. Normalmente o que nós temos é vontade de comer, não fome. Quem passa fome não tem opção do que comer. Quem passa fome de verdade não tem como obter comida. E essa pessoa que está passando fome, ela transcende a seletividade alimentar ou mesmo nojinho. Nós sabemos que, por intermédio da Bíblia, que existe alimentação que é imprópria, né? Alimentação imunda. Mas dentro da alimentação saudável, uma alimentação própria, muitas pessoas elas ainda têm essa questão de seletividade alimentar, nojinho, mas se existir a fome na vida dessa pessoa, com certeza essa seletividade vai acabar. Quem passar fome procura comida até no lixo. E é uma busca por comida que é deplorável, mas para que a barriga não permaneça vazia, doendo, a pessoa ela busca comida até no lixo. A fome é uma vontade intensa. E nós devemos entender que a fome não é aliviada por uma batida nas costas, por uma palavra agradável. A fome não é saciada por uma oração, apesar da oração ser oportuna e fundamental para todas as pessoas, especialmente para quem passa necessidade. Não porque os necessitados devem orar mais do que os que não são necessitados. Mas é que a necessidade, ela compele a pessoa a sentir sua dependência de Deus e a pedir mais a Deus ajuda. Ajuda possivelmente para aqueles que não ajudam possam ajudar. A pessoa ela pede a Deus para que as pessoas que não estão ajudando ela possam ajudar. E de maneira sobrenatural também Deus tem saciado muitas pessoas. A fome, ela não é saciada por uma atenção. A fome, ela só é saciada por uma coisa, que é a comida. Uma boa comida. E comida é algo básico para o ser humano. Se deixarmos de comer por umas horas, e alguns têm habilidade aí de ficar sem comer até alguns dias, a consequência de não comer é a fome. Precisamos de um suprimento constante de comida para não ter fome. Então, a palavra de Deus aqui em Mateus capítulo 5, ela vem nos mostrar que quem é feliz é o que tem fome. Olha só que interessante. E ali também fala dos que têm sede. Não tem água. Não ter água é algo desesperador. Não sei se você já passou sede. E sede também é um desejo intenso quando nos falta água. Quando a gente vê um programa de sobrevivência, eles nos ensinam que a primeira coisa a se fazer, quando você está num lugar que exige a sobrevivência,
é procurar meios de adquirir água. E é algo básico. Água em um lugar deserto é tão difícil de encontrar, e a pessoa ela tem que se virar para conseguir algo para beber, porque sem água o corpo desidrata. A pessoa não consegue pensar direito, a pessoa não consegue se locomover. E numa falta d'água, uma pessoa que está buscando a sobrevivência, ela bebe até a própria urina. E a sede ela só consegue ser sanada de uma maneira, que é bebendo água. Agora, a grande questão e algumas perguntas que a gente deve fazer ao texto e compreender é como encontramos felicidade e bênção em quem não tem comida para comer ou água para beber. Como assim? Felizes os que têm fome e felizes os que têm sede. E aí a gente começa a entender consegue captar algumas coisas, começa a entender que felizes são os que não estão satisfeitos, os que não estão saciados com a comida e com a água que o mundo dá, com a justiça que o mundo dá. Porque a fome e a sede aqui, ele está relacionada com a justiça. E entenda, o suprimento de justiça que o mundo proporciona não é e nem será o bastante para que o verdadeiro cristão se contente. Ações políticas, ações partidárias, governamentais, pessoais, relacionamentais, todas as ações de justiça do mundo não suprem os padrões de justiça necessários para que estejamos contentes, para que estejamos saciados, até porque o pecado afetou todas as áreas da vida do ser humano, da vida humana, e corrompeu a própria justiça humana e o senso de certo e errado. E quando falo de justiça aqui, não estou falando em quantidade de leis, nem nas leis numa análise das criadas pelo mundo. Então, quando eu estou falando de justiça, aqui eu não estou falando de lei no aspecto condenatório, até porque normalmente as leis elas são criadas em um ambiente de sofrimento, de opressão, de tensão. Tácito, que é um historiador romano, ele tem uma máxima, ele fala que quanto mais corrupto é o Estado ou o povo em si, maior é o número de leis. E entenda, o mundo não está dando o suprimento básico que o ser humano precisa, necessita, o suprimento básico de justiça, que nutre o ser humano e faça o ser humano ser amorável, ser justo. O ser humano não tem o suprimento básico de amor, que faz o ser humano amar a Deus sobre todas as coisas, semelhantemente ao próximo como a ti mesmo. Não existe esse suprimento no mundo. Só existe na palavra de Deus, só existe em Deus. Só existe em Jesus. Só existe na sua comunhão com Ele. Não existe a essência de quem é Deus no mundo. E principalmente no mundo em que vivemos. 1 João capítulo 4, versículo 8 mostra que a essência de Deus é o amor. E no mundo em que Deus é deixado em segundo plano, em terceiro ou quarto lugar, para não dizer que é colocado nas últimas fileiras, com certeza nós não conseguimos encontrar a justiça de Deus e nem a vontade de Deus nesse mundo. Nem o amor dele nesse mundo. Nessa quarentena, eu tenho visto muitos cristãos sedentos por Deus. Orando em casa, lendo a Bíblia, testemunhando pelas redes sociais, louvando ao Senhor, se dedicando em ajudar ao próximo. E amados, isso é justiça. Você amar a Deus e ajudar ao próximo é justiça. E quão bom é ver irmãos atuando na justiça, sendo justos,
mesmo numa situação em que não há oportunidade de todos irem à igreja. Mas, amados, infelizmente também tenho visto um outro lado. Tenho visto pessoas que estão totalmente relaxadas, não fazem o culto, não querem culto e reclamam se há culto. Ficam trancafiados em casa, dizendo rico sou, de nada tenho falta. Outros focados em ganhar sustento, focados em ganhar dinheiro, focados em se entreter e postar coisas sem analisar bem o que estão postando. Então, tem gente que está só pensando em si. E está deixando de lado a busca por justiça. Essas pessoas não têm fome e sede de justiça. Existem pessoas que vivem uma vida ávida em falar de política, de criticar, de reclamar, mas não são ávidos, não são ativos em fazer nada para que as situações elas melhorem. Vivem buscando justiça e terceirizando a justiça, como se o outro tivesse que fazer justiça por ele. E assim nunca acharão justiça, porque não estão tendo contato com a palavra de Deus e não estão sendo justos. Estão sendo propriamente massa de manobra para falar mal, para criticar, sem atuação e relevância nenhuma. Enquanto nós não buscarmos a justiça do alto, a justiça divina, nós nunca encontraremos justiça e nunca seremos justos. A nutrição espiritual vem do se alimentar da palavra de Deus. Assim como Jeremias fez, ao ver a palavra de Deus, ele fala lá que se alimenta da palavra de Deus, em Jeremias 15, versículo 16. Um cristão sem a sua provisão diária da palavra de Deus está prestes a morrer de desnutrição espiritual. A fome de Deus só é suprida pelo encontro com o pão da vida. E a sede de Deus só é suprida quando sentimos o refrigerar do seu perdão, quando encontramos a fonte de água viva, que é Jesus, como diz João capítulo 7, versículo 37. Agora, refletindo sobre esse texto de Mateus 5, versículo 6. O que seria a justiça? E quando seremos fartos? Entenda, se a justiça ela tem a ver com Deus, com a sua comunhão com Deus, a justiça ela é um assemelhar com Deus nessa relação que você tem com Deus. Deus é amor e Deus é justiça. A justiça é amor, o amor é justiça. Amar não significa aprovar tudo, mas querer o melhor e buscar com paciência a melhora. Fazer justiça não deve ser visto como uma utilização simplesmente da lei, mas da essência da lei de Deus, que é o amor. Devemos ter a lei? Devemos seguir a lei de Deus? Devemos. Mas entender que existe uma essência que influencia essa lei, que é a base para essa lei, que é o amor. Amar a Deus e seu semelhante. E somente podemos receber esse amor e compartilhar esse amor quando temos contato com Deus. Algumas justiças que eu quero ressaltar com você aqui, que nós devemos reconhecer como as justiças que Deus quer que nós reconheçamos. Primeiramente, a justiça que Cristo fez por nós. Ao compreender o que é justiça, ao ter um relacionamento com Deus, você vê a necessidade da justiça de Deus. Necessidade da justiça de Deus por nós. E nós devemos compreender essa justiça, ter fome e sede dessa justiça. É porque Cristo morreu por você
que você tem oportunidade de salvação. E amados, a maior injustiça que existe nesse mundo é você não reconhecer o amor de Deus por você. Quem não reconhece o amor de Deus pela pessoa, por ele, não é uma pessoa justa, é uma pessoa injusta. Ao você rejeitar o sacrifício de Cristo, você se torna uma pessoa injusta. Ao rejeitar o amor de Deus para com você, você é injusto. Então, a vida ela tem a ver com essa justiça, e você reconhecer o que Cristo fez por você. E é justo reconhecer e aceitar o que Cristo fez por você. Outra coisa importante, a justiça é algo que você pode fazer pela sua família. Ajudar a sua família. Ajudar os seus filhos, ajudar a sua esposa. Esse momento tão difícil que estamos vivendo. Ajudar ao próximo. Ajudar a comunidade da igreja. Ajudar a sociedade em si. Estão necessitando de comida? Vamos ajudar. Estão necessitando de roupas. Inclusive nós vamos fazer uma coleta de roupas hoje, e cobertores às 14 horas. Vamos estar lá para ajudar. Nós precisamos ajudar as pessoas, fisicamente, espiritualmente, mentalmente. E justiça também é essa esperança no juízo final. A esperança de que a justiça de Deus ela vai libertar os salvos e condenar os ímpios. Quando você está nessa comunhão com Deus, em obediência a Ele, e você entende essa justiça que Deus executa por você, e essa justiça que você pode fazer ajudando as pessoas, e entendendo e colocando nas mãos de Deus a justiça final, entendendo o perdão de Deus por você, sendo uma pessoa atuante para fazer justiça, ajudando, amando, e entendendo, colocando nas mãos de Deus a justiça final de todas as coisas, você vai se libertar de muitos dos cativeiros desse mundo, cativeiros de culpa, cativeiros de irresponsabilidade, cativeiro de você querer fazer justiça com as próprias mãos. E amados, felizes seremos e fartos de justiça se nós buscarmos a Deus, buscarmos a justiça de Deus e sermos justos perante a sociedade. Assim você vai deitar o seu rosto no seu travesseiro e vai poder dormir alegremente, porque você tem fome e sede de justiça, porque você busca a Deus, Deus lhe dá o senso de justiça e você corresponde ao que Deus revela como sendo justiça. Isaías 58, versículo 11, para finalizar aqui. É um texto muito bonito, inclusive está num contexto muito legal, que fala sobre a observância do verdadeiro jejum. E aqui diz o seguinte, falando sobre o jejum, né? Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como trombeta, anuncia o povo a transgressão, fala para o povo afligir sua alma. Aqui fala que o verdadeiro jejum é soltar as ligaduras da impiedade, desfazer as ataduras da servidão, deixar livres os oprimidos, despedaçar os jugos, dar pão ao faminto, ajudar os desabrigados,
cobrir os que estão nus. E mostra essa questão de justiça sendo efetuada, de apoio, de ajudar o semelhante. E aqui no versículo 11 fala assim, para as pessoas que fizerem isso, fala, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até os lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltarão. Esse texto aqui eu relaciono claramente com Mateus capítulo 5, versículo 6. Ali fala que a fome vai ser suprida, ali fala que a sede não vai existir, porque Deus vai fazer com que essa pessoa tenha a sua nutrição espiritual e se refresque, e seja um refresco para outras pessoas, trazendo a água da vida. Então, amados, essa espiritualidade, esse contentamento, essa felicidade, ela só é obtida ao você buscar a Deus e ao você atuar com justiça aonde você vive, amando a Deus sobre todas as coisas e amando o próximo como a ti mesmo. E eu acredito que essa promessa de Deus não é somente uma promessa de contentamento de forma espiritual com respeito à justiça, com respeito à vontade de Deus. Mas eu compreendo também que Deus não vai fazer o justo padecer do pão. Amado, que Deus abençoe você, que você possa, nesses momentos de quarentena, não relaxar as bases espirituais da sua vida e da sua família. Mas que você possa se atentar à palavra de Deus. Que você possa servir a Deus onde você está. Não custa nada você ir no supermercado, comprar alguma coisa para doar para alguém que está necessitando. Não custa nada você tirar uns minutinhos para fazer uma ligação para o seu irmão. Não custa nada você trazer uma palavra de conforto a um velhinho que está lá trancado nessa pandemia. Não custa nada você passar um estudo bíblico para uma pessoa via Facebook, via WhatsApp. Não custa nada você levar uma mensagem de esperança a essa pessoa. E eu desafio você a estar fazendo isso durante essa semana. Você só vai ser farto de justiça se você agir. Se você sentir fome e sede, buscar a Deus e agir. Deus abençoe você. Tenham todos aí um feliz sábado.